Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita e também do mês de julho, mas de 1860. Hoje nós iremos iniciar a lembrança de uma existência anterior. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Carla e Mita. Elevamos então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a permissão para mais um estudo, para mais um trabalho, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, para que possam nos inspirar um melhor entendimento da obra e que nós possamos assim sermos transportados para esse ano de 1860. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos iniciar o artigo. Sociedade, 25 de maio de 1860. Um dos nossos assinantes nos envia uma carta de um de seus amigos, da qual extraímos o seguinte trecho. Fala a carta. Perguntastes a minha opinião, ou melhor, a minha crença na presença ou não, junto a nós, das almas dos que amamos. Pedis também algumas explicações relativas à minha convicção de que nossas almas mudam de envoltório com muita rapidez. Por mais ridículo que pareça, direi que guardo a sincera convicção de ter sido assassinado durante o massacre de São Bartolomeu. Massacre da noite de São Bartolomeu, na França, na repressão ao protestantismo, engendrado pelos reis franceses que eram católicos. Assassinatos que ocorreram em 23 e 24 de agosto de 1572 em Paris, no dia de São Bartolomeu. Estima-se que entre 5.000 e 30.000 pessoas tenham sido mortas. Catarina de Médici e Carlos IX, que tinha 22 anos, eram os reis, né? E esses massacres duraram meses, porque se iniciaram em Paris e depois se alastrou em outras cidades francesas, durando até outubro de 1572. Descobrindo aqui o Brasil e essa confusão na Europa. Então a carta fala de uma pessoa que tem a nítida sensação de que foi assassinado nessa fatídica noite. Eu era muito criança quando tal lembrança veio ferir a minha imaginação. Mais tarde, ao ler essa triste página de nossa história, pareceu que muitos detalhes me eram conhecidos, e ainda creio que se a velha Paris pudesse ser reconstruída, eu reconheceria aquela alameda sombria, onde, fugindo, senti o frio de 3 punhaladas nas costas. Há detalhes desta cena sangrenta que se conservam na minha memória e que jamais desapareceram. Por que tinha eu essa convicção antes de saber o que tinha sido a noite de São Bartolomeu? Porque, ao ler o relato desse massacre, perguntei a mim mesmo: é meu sonho, esse sonho desagradável que tive em criança, cuja lembrança me ficou tão viva? Porque, quando quis consultar a memória, forçar o pensamento, fiquei como um pobre louco ao qual surge uma ideia e que parece lutar para lhe descobrir a razão? Por quê? Nada sei. Por certo, me achareis ridículo, mas nem por isso guardarei menos lembrança a convicção. Se vos dissesse que eu tinha 7 anos quando tive um sonho assim. Eu tinha 20 anos, era jovial, bem posto e penso que rico. Vim bater-me em duelo e fui morto. Se dissesse que a saudação feita com a arma antes de me bater, eu a fiz pela primeira vez que tive um florete na mão.
Se dissesse que cada preliminar mais ou menos graciosa que a educação ou a civilização pôs na arte de se matar me era desconhecida antes da minha educação nas armas, diríeis sem dúvida que sou louco ou maníaco. Bem pode ser, mas às vezes me parece que um clarão penetra nesse nevoeiro e tenho a convicção de que a lembrança do passado se restabelece em minha alma. Se me perguntassem se creio na simpatia entre as almas, em seu poder de porem em contato entre elas, malgrado a distância, apesar da morte, eu vos responderia sim, e este sim seria pronunciado com toda a força da minha convicção. Aconteceu encontrar-me a 25 léguas de Lima, após 86 dias de viagem, e despertar em lágrimas com uma verdadeira dor no coração. Uma tristeza mortal apoderou-se de mim durante todo o dia. Anotei o fato em meu diário. Aquela hora, na mesma noite, meu irmão foi acometido por um ataque de apoplexia, um derrame, um AVC hoje, né? Que comprometeu gravemente a sua vida. Confrontei o dia, um instante, tudo era exato. Eis um fato, as pessoas existem. Direis que sou louco? Então, aconteceu um caso que ele se sentiu mal no mesmo momento em que o irmão era acometido dessa crise de apoplexia. Não só isso, como ele lembra que ele morreu no massacre de São Bartolomeu, que ele lembra que aos 7 anos, que ele tinha 20 anos e era rico e morreu num duelo. E essa lembrança, essa tristeza que deu quando o irmão teve o ataque. E ele termina: direis que sou louco? Não li nenhum autor que tenha tratado de semelhante assunto. Falo-ei quando retornar. Talvez dessa leitura possa jorrar um pouco de luz para mim. Então finaliza a carta e Kardec vai comentar agora. O senhor V, autor desta carta, é oficial da Marinha e atualmente em viagem. Poderia ser interessante ver se, evocando-o, confirmaria as suas lembranças, mas haveria a impossibilidade de o prevenir de nossa intenção. E, por outro lado, considerando-se a sua profissão, poderia ser difícil encontrar um momento propício. Todavia, disseram-nos que chamássemos o seu anjo da guarda quando quiséssemos evocá-lo e ele nos diria se poderíamos fazê-lo. Então você vê o cuidado de Kardec, né, assim, por curiosidade. Então pergunta se pode, se não pode. Evocação do anjo da guarda do senhor V. Atendo ao vosso chamado. Conheceis o motivo que nos leva a desejar evocar o vosso protegido. Não se trata de satisfazer uma vã curiosidade, mas de constatar, se for possível, um fato interessante para a ciência espírita, o da recordação de sua existência anterior. Compreendo o vosso desejo, mas neste momento seu espírito não se acha livre. Está ativamente ocupado pelo corpo numa inquietação moral que o impede de repousar. Então a gente vê aqui que a revista é o laboratório, né, do mundo espiritual e ele está ainda comprovando as teses, teorias que depois vão estar todas nas obras básicas. Ainda está no mar? Está em terra, mas poderei responder a algumas perguntas porque aquela alma foi sempre confiada à minha guarda. Já que tendes a bondade de responder, perguntaremos se a lembrança que ele julga ter conservado de sua morte numa existência anterior é uma ilusão. É uma intuição muito real. Na época, essa pessoa vivia muito bem na Terra. Por que motivo essa lembrança lhe é mais precisa do que para outros? Há nisso uma causa fisiológica ou uma utilidade particular para ele? Essas lembranças vivazes são muito raras. Dependem um pouco do gênero de morte, que de tal modo o impressionou que estar, por assim dizer, encarnado em sua alma,
Entretanto, muitas outras criaturas tiveram mortes igualmente terríveis, mas a lembrança não lhes ficou. Só raramente Deus o permite. Então, é com a permissão de Deus. Depois dessa morte, ocorrida na noite de São Bartolomeu, teve ele outras existências? Não. Que idade tinha quando morreu? Uns 30 anos. Pode-se saber o que ele era? Era ligado à casa de Coligny. Gaspar II de Coligny era um almirante líder dos huguenotes em Paris. Nasceu em 16 de fevereiro de 1519 e desencarnou na noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, aos 53 anos, assassinado por um católico chamado Murevert, que invadiu a casa do almirante de madrugada e o assassinou. Nas primeiras horas da madrugada de 24 de agosto de 1572, no dia de São Bartolomeu, dezenas de líderes huguenotes foram assassinados em Paris numa série coordenada de ataques planejados pela família real. E ele era um conde e um barão. O senhor Coligny. Se tivéssemos podido evocá-lo, ter-lhe-íamos perguntado se recorda o nome da rua onde foi assassinado, a fim de ver se, indo a esse local, quando voltar a Paris, a lembrança da cena lhe será ainda mais precisa. É como Kardec fazia. Então, ele precisava de médios de particularidades. Queria o nome da rua. Tudo era para comprovar E aqui o já fenômeno. Foi no cruzamento de Bussy. A casa onde foi morto ainda existe? Não, foi reconstruída. Com o mesmo objetivo, teríamos perguntado se recorda o nome que tinha. Seu nome não é conhecido da história, pois era simples soldado. Chamava-se Gaston Vicente. Seu amigo, aqui presente, gostaria de saber se ele recebeu suas cartas. Ainda não. Era seu anjo da guarda naquela época? Sim, então e agora? Observação. As pessoas céticas, mais brincalhonas do que sérias, poderiam dizer que seu anjo da guarda o protegeu mal e perguntar por que não desviou a mão que o feriu. Embora semelhante questão mereça apenas uma resposta, algumas palavras a respeito talvez não sejam inúteis. Tão fofinho, ainda vai responder, né? Primeiramente, diremos que, estando o morrer na natureza do homem, não está no poder de nenhum anjo da guarda opor-se ao curso das leis da natureza. Do contrário, não haveria razão para que também não impedissem a morte natural, tanto quanto a acidental. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero de morte no destino de cada um, é preciso que esse destino se cumpra. Finalmente, diremos que os espíritos não encaram a morte como nós. A verdadeira vida é a do espírito, da qual as diversas existências corporais não passam de episódios. O corpo é um invólucro que o espírito reveste momentaneamente e deixa como uma roupa usada ou rasgada. Pouco importa, pois, que se morra um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, desta ou daquela maneira, pois que, em última análise, sempre é preciso que se chegue lá, e essa morte, longe de prejudicar o espírito, pode ser-lhe bastante útil, conforme a maneira por que se realiza. Então aqui fica aquele recado que a tia sempre dá, né? O espírita se desespera, ai meu Deus, quem nem sabe que vai ter altos voos rasantes, cursos, música. É o prisioneiro que deixa sua prisão temporária para fruir a liberdade eterna. Pode ser que o fim trágico de Gaston Vicente tenha sido uma coisa útil para ele, como espírito, o que seu anjo da guarda compreendia melhor que ele, porquanto um não via senão o presente, ao passo que o outro, o anjo da guarda, vislumbrava o futuro.
espíritos retirados deste mundo por uma morte prematura, na flor da idade, muitas vezes nos responderam que era um favor de Deus, que assim os havia preservado dos males aos quais, sem isto, estariam expostos. Que é como tu já disseste, né? A vida, e o Kardec diz, né? A verdadeira vida é a do espírito. Então, só lamenta a morte os que são mais apegados à matéria. Aos espíritos é só mais uma experiência e se tem que passar por ela, como ele diz, melhor que se cumpra logo. Ou pela misericórdia, retira antes que a pessoa faça mais besteira, né? Já recolhe. Para não se comprometer. Então vamos iniciar o artigo Os Animais. E aqui, antes da gente iniciar, cabe o título dessa parte na revista, né? O artigo da revista são os animais. E aí cabe uma observação que é bem importante antes da gente começar a leitura, porque a leitura ela é bastante intricada, tem coisa que é verdade, misturada. Então, aquilo que a tia disse na aula passada, inclusive está no canal, a influência moral do médium, na segunda parte do livro dos médios, item 203, inclusive, que nós estudamos semana passada, quando o médium, o pseudo-sábio, mistura coisas que são verdadeiras e no meio disso ele mete uma ideia falsa para enganar, e aí se perde todo um trabalho por causa disso. Como diz, né? Pior do que uma mentira é uma meia verdade. Dissertações espontâneas feitas pelo espírito Charlet em várias seções da sociedade. Então, Nicolas Toussaint Charlet nasceu em 20 de dezembro de 1792 e desencarnou em 30 de outubro de 1845, aos 52 anos. Foi um pintor e gravador francês. Gravador quer dizer, ele fazia gravuras, mais especialmente de assuntos militares. Charlet era um homem excepcionalmente alto, com um rosto expressivo, brincalhão e bem-humorado. Seu personagem era cheio de diversão juvenil e alto astral, com independência viril e uma veia de sentimento religioso. Ele era um dos favoritos entre seus íntimos, ou seja, todo mundo gostava do Charlet, né? Um dos quais era o pintor Théodore Géricault. E uma coisa aqui do Charlet, que ele vai dizer mais para frente, mas eu vou adiantar aqui para vocês, é assim. Do ponto de vista da ciência espírita, ressalta dessas comunicações do Charlet um importante ensinamento. Mas a primeira coisa que chama atenção ao lê-las é uma mistura de ideias justas, profundas, que trazem a marca do observador ao lado de outras, evidentemente falsas e fundadas mais na imaginação que na realidade. Sem dúvida nenhuma, Charlet era um homem acima do vulgo, acima do vulgar, do povo. Mas como espírito, não é mais universal do que o era em vida e pode equivocar-se, porque não sendo ainda bastante elevado, só considera as coisas de seu ponto de vista. Então, tendo isso em mente, vamos às dissertações de Charlet. Então é como se cada dissesse, olha, ele vai estar falando dentro daquilo que ele conhece e não do que é a verdade, né? Até porque ele vai fazer todas as dissertações vão ser publicadas e depois disso vai entrar as críticas de Kardec, as indagações. Então, cuidado com o que vamos ler agora, não tome ao pé da letra. Exatamente, o que nós iremos ler não está pautado. Mas a gente vai parando com o livro dos Espíritos, aí depois o Kardec faz o resto. Primeira dissertação. Há uma coisa entre vós que sempre vos excita a atenção e a curiosidade. Esse mistério, pois que o é muito grande para vós, é a ligação, ou melhor dizendo, a distância existente entre a vossa alma e a dos animais.
Mistério que, apesar de toda a sua ciência, Buffon, o mais poético dos naturalistas, e Cuvier, o mais profundo, jamais puderam penetrar, assim como o escalpelo não vos detalha a anatomia do coração. Então, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, nasceu em 7 de setembro de 1707 e desencarnou em 16 de abril de 1788, aos 80 anos. Foi um naturalista, matemático e escritor francês. As suas teorias influenciaram 2 gerações de naturalistas, entre as quais se encontram Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin. O Cuvier, que tem aí, Cuvier, o Noleto só põe um Cuvier, mas pesquisando na Wikipedia, no Google, tem 2 Cuvier. Então eu vou citar os 2, o que ele cita aqui e o outro, tá? O Georges Cuvier, que é esse que ele cita, nasceu em 23 de agosto de 1769 e desencarnou em 13 de maio de 1832, aos 62 anos. Foi geólogo, paleontólogo, político, biólogo, botânico, naturalista, zoologista e professor universitário. Haja coisa. Então, e professor universitário francês da primeira metade do século XIX. É por vezes chamado o pai da paleontologia. Foi uma figura central na investigação sobre história natural na sua época. Comparou fósseis com animais vivos, estabelecendo a anatomia comparada com um método de conhecimento dos seres vivos. O outro Cuvier é o também Georges, essa mãe só dava nome de Georges Frédéric Cuvier. Ele nasceu em 28 de junho de 1773 e desencarnou em 24 de julho de 1838, aos 65 anos. Foi botânico, físico, zoologista, paleontólogo e professor universitário francês. Praticamente, por isso que é igual. Os 2, não, são irmãos. Um na biografia do outro tem o nome do outro. São irmãos? São irmãos. As datas de nascimento são diferentes. E as de desencarne também. Ele foi membro da Sociedade de Observatórios de Ilhom, considerado o berço da antropologia francesa. Então, pode ser um dos 2 de quem ele estava comentando. Então, só para voltar, então, o Charlet está falando aqui que nem essas pessoas que estudaram profundamente a natureza conseguiram falar sobre a distância entre a alma do homem e a alma dos animais. Ora, como sabeis, os animais vivem e tudo que vive pensa. Não se pode, pois, viver sem pensar. Aí a gente vai para a leitura do Livro dos Espíritos, questão 597 e 597A. E já vai ter uma crítica mais à frente do Kardec, que é a crítica número 1, na página 317. Nós vamos pautar no Livro dos Espíritos, os animais e o homem, que está da questão 592 a 610, tá? E na 593, o Kardec pergunta se podemos dizer que os animais só agem por instintos. Aí ele diz que não, que os animais, isso é um sistema, que os animais, eles têm uma certa inteligência, mas que tem uma inteligência que é limitada, tá? E nem tudo que vive pensa, é o primeiro erro dele. A 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Os espíritos dizem que sim e que sobrevive ao corpo. E esse princípio é uma alma semelhante à do homem, na 597A, ele diz que é também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido que se der a essa palavra, mas é inferior à do homem, tá? E entre a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus, tá? Não é igual. E a crítica que ele fala aqui,
Tudo, como sabeis, os animais vivem e tudo que vive pensa. Não se pode, pois, viver sem pensar. Ele já faz a Kardec lá na frente, na página 317, na crítica número 1, ele já rebate essa primeira questão. Vai ter mais lá na frente exame crítico das dissertações de Charlet sobre os animais. E a crítica número 1 é exatamente essa. Dizeis, tudo o que vive pensa, então não se pode viver sem pensar. Tal proposição nos parece um tanto absoluta, pois a planta vive e não pensa. Admitis isso em princípio? Sem dúvida, só falo da vida animal e não da vegetal, bem desvez compreender. E a ciência hoje. Kardec perguntando pro Charlet. Depois que ele fala tudo, aí vai ter o Kardec vai fazer os contrapontos. Olha, você falou isso aqui, é verdade? Está questionando os Está espíritos. questionando. O que a gente tem que fazer até hoje, não é? E outra coisa, essa coisa de que pensa hoje, os modernos estudiosos dos animais, eles não falam de dizer que os animais pensam. Eles dizem que os animais têm habilidades cognitivas. O que quer dizer essa habilidade cognitiva? Eles entendem o ambiente em que vivem. Não quer dizer que eles pensam, é diferente. E a segunda pergunta que Kardec faz para o espírito sobre esse assunto é assim: mais adiante dizeis, vereis que o animal vive realmente desde que pensa. Não há inversão na frase? Parece-nos que a proposição é: vereis que o animal pensa realmente desde que vive. Resposta do Charlet. Isso é evidente. Então, ainda na construção do pensamento dele, ele faz as inversões e continua seguindo. E Kardec vai só apontando essas bastante evidentes digressões que ele faz. Porque quando Kardec pergunta, quando ele vai falar do pensamento, em O Livro dos Espíritos, já não lembro a questão, depois as meninas podem ver. Mas é perguntado, quando vai perguntar sobre o pensamento, o que eles dizem? Que o pensamento é um atributo do espírito. Espírito, com E maiúsculo, não mais do princípio inteligente do universo. O pensamento é um atributo do espírito, não do princípio inteligente. Então, os animais eles têm um princípio inteligente, mas não são ainda um espírito. Logo, não pensam. Então, quando a gente fala de instinto, é uma inteligência rudimentar. Porque pensamento é uma construção, é uma elaboração, é uma lógica, é uma continuidade. O animal não faz isso. Eu vejo o Simba sentado, eu chamo ele de o pensador. Simba, o pensador. Ele fica sentado, porque ele tem mistura de pitbull, ele fica sentado olhando assim para o ar, com uma cara de quem parece Sócrates refletindo. E você jura que ele está pensando, mas como a gente estuda, a gente sabe que ele não está pensando, porque o pensamento é uma elaboração. E isso é pautado de um ser inteligente. E os animais não são seres inteligentes. Eles têm sim o instinto, que é uma inteligência rudimentar. Então, nessa inteligência, ele vai estar sempre fazendo a mesma coisa. É um ato inteligente? É, mas é repetitivo, porque não foi ele que elaborou. A nossa já é um processo de desenvolvimento. O que o homem fazia batendo na pedra, um no outro para tirar fogo, era inteligente isso? Era. Mas hoje o homem continua batendo na pedra? Não. Há um processo de desenvolvimento da intelectualidade, da inteligência, entende, gente? Então, o pensamento, ele é um atributo do espírito. Tanto que hoje não fala mais que os animais pensam. Pois é. E aí, até na 604A, os espíritos dizem para Kardec que os animais só têm a inteligência da vida material. Então, essas habilidades cognitivas, que faz parte da inteligência que eles têm, ajudam eles a entenderem o ambiente que eles vivem. Mas é, como a tia disse, uma inteligência rudimentar. Então, assim, vamos parar agora, pensar sobre a inteligência dos animais e vamos continuar esse artigo com as críticas dele nos nossos próximos estudos. Agradecemos a Nosso Senhor Jesus e a espiritualidade amiga pela oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado e até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.